Olá, boa tarde, pessoal. Estamos Oi. começando mais Acho um. que minha imagem não tá aparecendo, né? Ainda não. Estamos começando mais uma live, né, da nossa série aqui pelo Travessias. Vamos aguardar a Helena, a imagem da Helena aparecer, para a gente começar nossa, nossa discussão. Às vezes, né, tem um delay mesmo, Helena. Mas você tá Tô nos escutando? escutando. Vocês estão me ouvindo? Tô, aham. Tá. Eu tô, né? Portanto, as pessoas devem estar também. É, só a câmera que não tá funcionando aqui. Você quer tentar sair e entrar de novo É, vou na tentar sair live? e entrar de novo. Eu vou apresentando. Gente, enquanto a Helena entra e sai, né? Hoje a live vai ser sobre masculinidades e pornografia na pandemia, né? A ideia é que a gente percorra algumas características, né, das masculinidades, né, entendendo como que isso reflete nos comportamentos de pandemia, chegando até a questão da pornografia, né, como uma pedagogia fundante das masculinidades hegemônicas e também como, né, isso aparece com mais intensidade durante a pandemia. Helena Aí, acho que apareceu, agora deu certo. então eu vou me apresentar e apresentar um pouco, né, a Helena, só para a gente contextualizar, né? Meu nome é Felipe Latanzio, sou um dos membros fundadores aqui do Travessias, né? E meu interesse pelo tema de masculinidades vem desde, né, de um mestrado, que eu estudei, né, psicanálise e gênero, venho estudando gênero e masculinidades desde então. Né, aqui pelo Travessias já dei um grupo de estudo sobre homens em análise, que foi bastante rico, a gente leu muita coisa. E fora, né, da psicanálise, eu também sou coordenador do Instituto Alban, que é uma ONG que faz intervenções em grupo com homens autores de violência. Né? Por lá já passaram mais de 4.000 homens. E então esse tema das masculinidades me é muito caro. E a Helena atualmente está coordenando, né, um grupo sobre masculinidades e pornografia com homens que têm algum tipo de problema com pornografia, né, um grupo do qual eu tive o prazer de supervisionar, né, para a gente criar a metodologia de intervenção e alguns outros fatores, né, um trabalho que está sendo muito bem feito, muito bacana. E aí queria que você se apresentasse, Helena. Bom, meu nome é Helena, eu sou psicóloga social, psicanalista, trabalho numa clínica particular. Meu interesse na psicanálise começou, inclusive, a partir da dissertação do Felipe, estudando, sempre estudei gênero, né, um público LGBT, e depois eu comecei a estudar um pouquinho sobre ciúme dos homens, e agora eu voltei a estudar masculinidade como um foco, assim, né, principalmente associado à pornografia. Aí eu estou fazendo esse grupo, né, um grupo reflexivo sobre masculinidade e pornografia, e também atendimentos, né, que vão perpassar por esses assuntos. Assim. Acho que é isso. Bacana. Aí a gente pensou, né, mais ou menos de tentar, né, encadear nossas conversas aqui na live, pegando primeiro algumas características básicas das masculinidades, né, entender como que alguns fatores, né, dessa produção de subjetividades masculinas se relaciona com o corpo, com a sexualidade, né, para poder chegar na questão da pornografia. Então, né, só para vocês entenderem mais ou menos, né, por onde vamos passar, a gente vai fazer, né, dialogando sempre, né, fazendo dessa forma. Mas é importante que a gente tenha um objetivo, porque o período da live é muito curto, né? Então, senão a gente não consegue tratar dos temas. Aí, um ponto importante para começar essa discussão, né, que eu vou trazer e a gente vai conversando, é o que é chamado, né, por alguns teóricos como paradoxo das masculinidades, né?
Quando a gente pensa em masculinidade, é um campo de estudo, né, que na psicanálise está desde a década de 70, na psicologia e nos estudos de gênero, na psicologia social, está desde a década de 80. Então tem muita coisa já produzida, né, para se pensar, né, que a formação da masculinidade não é algo que se dá naturalmente, né, não é. Antigamente a psicanálise estudava como que se forma a identidade feminina, sexualidade feminina, pressupondo que o padrão era masculina, e hoje se entende, né, que para se formar a identidade masculina é algo que envolve muitos conflitos, uma série de fatores, né, que a gente vai tentar passar por alguns deles hoje, mas apenas resumir. Então, né, vamos pensar já logo de cara relacionando com uma questão mais social, uma vez que a gente vai falar da pandemia, né? Todas as pessoas, né, é muito claro nos círculos de discussão, quando a gente associa as masculinidades com um lugar de privilégio, um lugar de poder, um lugar de atividade, de negação do feminino, de negação do passivo, né? Então, esse lugar é muito claro. Agora, esse lugar vem acompanhado também com uma muito grande exposição a riscos, a vulnerabilidades, né? Quando a gente pensa, por exemplo, sobre os homicídios, né? É sabido que as estatísticas de violência de gênero são enormes, né? Na época agora da pandemia estão ainda maiores por causa do confinamento e de uma série de outras questões. Mas, além disso, quando você pega os mapas da violência, os homens também são as maiores vítimas de homicídio, né? Mais de 94% das vítimas de homicídio, de morte por arma de fogo são homens, né? De Os suicídio homens também, né? de suicídio também, né? Na área da saúde, ser homem por si só, né, na saúde pública é considerado um fator de risco, porque os homens são aqueles que não procuram médico, né? Que só vão procurar uma ajuda nos 48 minutos do segundo tempo, né? Então, os homens têm muita dificuldade de vivenciar situações nas quais o corpo é colocado como vulnerável, como permeável, né, como penetrável. Então, quando eles se deparam com esse tipo de situação, eles agem, né, com violência para poder silenciar aquilo que os ameaça, né? E muitas vezes aquilo que os ameaça é o desejo de uma mulher, né, ou, né, a vulnerabilidade sentida diante de uma pandemia, de um vírus que faz com que os homens não usem máscaras, né? Teve uma pesquisa na universidade, acho que de Middlesex, lá do Reino Unido, né, que falou que os homens usam muito menos máscara do que as mulheres no contexto da pandemia, e porque eles sentem vergonha, né, acham que usar máscara torna eles menos masculinos, mais vulneráveis, né? Então, às vezes é preferível manter uma identidade, uma máscara de impermeabilidade, do que se cuidar, né? Então, até o autocuidado, e a gente vai ver como que isso chega na concretude do corpo, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto. O paradoxo, então, das masculinidades é isso. De um lado, né, as masculinidades, elas estão numa posição de poder, de privilégio, né, de silenciamento da diferença. De outro lado, né, as masculinidades estão nesse lugar de ter que se provar a todo custo, né? Então, o ter que se provar a todo custo, de ter que mostrar, de ter que, né, se mostrar a partir da negação da diferença, da negação do outro, mostra um ponto de vulnerabilidade dessas identidades que precisam ficar se reiterando. E é sempre importante, né? Tem uma frase da Gloria Anzaldúa que ela diz: os homens, até mais que as mulheres, estão acorrentados a papéis de gênero, né? Que eu acho uma frase muito interessante, mas que isso não significa de forma alguma que os homens são as vítimas do problema do sexo-gênero, né? Pelo contrário, uma vez que na hierarquia do binarismo, os homens estão no lugar de privilégio, portanto, não são vítimas de forma alguma. Mas se a gente não consegue entender esse, né, empuxo à manutenção da identidade, se a gente não consegue entender, né, essa necessidade imperativa de ter que provar que se é homem, né, de ter que ter uma legitimação dos outros que fazem parte do que o Welser-Lang chama casa dos homens, para legitimar a masculinidade, a gente não consegue intervir, não consegue entender
a complexidade e os pontos, né, problemáticos dessa identidade. Então, eu acho que é importante também, né, só para a gente fazer essa introduçãozinha rápida das masculinidades, trazer o conceito de masculinidade hegemônica, né, da Connell, que é uma teórica australiana, né, que é lógico que tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje, né, sobre masculinidade, por exemplo, esse horror da passividade, esse horror, né, do feminino, essa misoginia, essa necessidade de se mostrar a qualquer custo. A gente está falando de uma espécie de tipo ideal de masculinidade, que é uma espécie de molde que está presente no sistema simbólico de sexo-gênero, que vai produzir identidades masculinas. Claro que essas identidades podem estar mais próximas ou mais afastadas desse padrão. Então a gente tem que pensar as diferenças de um homem cis, um homem trans, um homem hétero, um homem gay, um homem negro, um homem de determinada classe social, de determinada profissão, que se permite mais ou menos entrar em contato com passividade. Lógico que a gente não está colocando todos os homens na mesma, né, estereotipia, mas é possível sim afirmar que todos os homens, todos, né, estão em algum grau, mantêm relação com a masculinidade hegemônica, né, e isso marca a própria nomeação cultural do que se pode ser entendido como homem, né, de uma identidade. Então, é importante pensar nas interseções, mas também é importante pensar que tem algo ali do contexto simbólico de produção de subjetividades que marca, né, as masculinidades né, e gera determinadas estereotipias. Aí, para a gente relacionar, né, com o corpo e começar a falar mais da pornografia, né, e da sexualidade, eu queria trazer um depoimentozinho, né, de uma pesquisa que a Roseli Costa fez sobre saúde pública e gênero, né? Isso em 2003. Ela entrevistou homens que estavam, né, em tratamento, né, em ambulatórios de saúde pública. Aí teve um sujeito que deu um depoimento para ela, que é pequenininho, um parágrafo pequeno, que é exemplar para a gente entender um pouco a relação do corpo com isso tudo que a gente está falando. Então, abre aspas, né, para esse homem. Não costumo fazer exame porque sinto meu corpo bom, ótimo. Nunca senti uma dor. Senti uma dor uma vez na barriga, aqui. Senti essa dor, estava me doendo e eu disse, vou procurar um médico. Quando eu fui procurar o médico, eu já sabia o que tinha. Quando eu fui procurar, já fui internado para operar. Porque o homem, ele já conhece mais o corpo dele. A mulher, ela conhece também, mas na base da medicina. Mas por dentro, não. O homem não tem nada para ele conhecer por dentro do homem. As partes da mulher já é mais, sei lá como fala. A mulher já é totalmente diferente. Tem que procurar no médico mais vezes. Uma dorzinha em qualquer lugar, tem que correr no médico. Fecha aspas, né? Então, né, como se o homem não tivesse órgãos internos, né? Olha que loucura, né? Ele pega uma ficção da diferença sexual, né, genital, né, e transpõe isso para o campo do corpo como um todo, né, que aliás, é uma coisa que a gente vai ver, que a Helena vai trazer para a gente, né, essa transposição, né, do pênis, do falo ou do pau, né, como, já que nós estamos falando de pornografia, temos que chamar as coisas, né, pelos nomes que são conhecidos, né, uma transposição disso como se fosse um símbolo da identidade como um todo, né, e isso claramente, né, nesse depoimento, né, desse sujeito na pesquisa da Roseli Costa, o aspecto defensivo fica evidente, né? E então, só para a gente entendendo um pouco, né, essa lógica da masculinidade ter que se reiterar, provar, isso se relaciona com o corpo, né, com autocuidado, com dificuldades severas, né, de prevenção na área da saúde. Até mesmo a gente vê direto esses memes de fotos de homem se colocando em coisas extremamente arriscadas, né? Tipo um sujeito que pendura uma escada no 8º andar de um prédio e o outro segurando com a mão e o outro sai lá sem corda para instalar um ar-condicionado, né? Essas coisas mostram como que essa crença na impermeabilidade ela está muito presente e tem efeitos, né, no corpo. E aí vamos então, né, relacionar um pouco disso com a pornografia. E isso que você falou, ao mesmo tempo, né, tem vários vídeos também no YouTube de homens absurdamente desesperados
por tirar sangue, né? Por ter uma agulha entrando no corpo, né? O tanto que essa ideia de impenetrabilidade é absurdamente central na prostituição masculina, assim. Sim. Eu acho que quando a gente pensa no contexto, né, da pandemia, tem uma reportagem da Folha de São Paulo que eu achei muito interessante, porque faz um resumão, assim, do tanto que as porcentagens, né, de acesso, de assinatura e de acesso aos sites de vídeo pornográfico aumentaram absurdamente, assim. No Brasil, a gente ainda está no meio da pandemia, e ainda assim já deu para ver umas porcentagens que chegam às vezes até 11%, mas quando a gente olha, por exemplo, na Itália, que foi, acho que um dos primeiros países a entrar em quarentena, esse aumento já passou mais de 56%. Então, tem uma correlação aí que a gente precisa tentar entender, né? Acho que, para além dessa ideia de ficar em casa, confinamento, que também não é uma coisa geral, não é todo mundo que consegue ficar em casa, acho que a gente está pensando num contexto que gera muita ansiedade, que gera muito estresse, e que, às vezes, por não conseguir também ter um contato com o outro, precisa de um certo escoamento, né? Então, acho que a pornografia entra ali como um lugar de apaziguamento, assim, dessas ansiedades, e também como lugar de um escoamento ali, né? Eu falando sobre essa questão da identidade masculina, eu acho que a pornografia ela vai mostrar a radicalidade dessa identidade. Acho que o estereótipo dos vídeos pornográficos é mais ou menos esse. Gente, Helena, você tá me escutando? Eu acho que, não sei se foi para todo mundo, para mim aqui, seu vídeo deu uma travada. Travou o da Helena ou o meu também, gente, só para entender. Gente, tá travando ainda? Eu acho que tá. Helena, eu acho que você podia sair e entrar de novo, Tá, por favor? vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. Tá. E, gente, mas deixa só para entender. Eu estou travado também? Tá, só o da Helena. Obrigado. Então, enquanto ela sai e entra de novo, vamos entender um pouco, né, disso que ela está falando, que a pandemia, né, eu acho que por si só, ela ela traz essa questão de passivar a todos, né? Todos nós estamos apassivados diante de um contexto de pandemia, né? E essa passividade que nos é colocada, né, ela precisa ser defletida, precisa ser simbolizada de alguma forma. Agora vocês imaginam como, né, que essa vocês imaginam como que essa, né, questão acontece numa identidade que não se permite nenhum tipo de passivação, né? Isso tem que ser escoado, né? Essa energia vai, esse acúmulo, né? Essa tensão no corpo, ela vai ser escoada e a pornografia aparece, né? E a masturbação compulsória, uma série de coisas aparecem como uma possibilidade de escoar essa tensão acumulada diante dessa passivação gerada pelo contexto de pandemia, né? Então, isso acho que explica, né, bastante sobre essa necessidade. Helena, vamos ver se agora está gravando. Por enquanto está tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Olha, você está meio pixelizada, mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, pelo menos. Tá. Vou tentar falar de novo.
Na verdade não tá muito bom não, Helena. Não tá dando pra eu... Não é. Deu uma melhorada ou não? Aqui. Deixa eu só te perguntar, você tá pelo Wi-Fi ou pelo 4G? Tá. Eu, tenta sair e entrar de novo pelo 4G. Né? Enquanto ela sai e entra, né? Eu vou levando aqui mais uns temas adiante, né? Sobre a questão das masculinidades, né? Então, né? Como que esse contexto, né, de pandemia ele favorece práticas assim, né, de diminuição de autocuidado, ele favorece práticas, né, de violência de gênero, né? Muitos casos de violência têm acontecido, a ONU já tem estatísticas nesse sentido, né? Casos também de feminicídio seguido de suicídio, né? Que eu estava discutindo na live de ontem com o pessoal do Tribunal do Maranhão. E então a pornografia também aparece como uma das, né, saídas e possibilidades de escoamento, mas a gente vai ver que é uma saída muito problemática, né? Vamos ver se a Helena consegue entrar agora. Engraçado, né? Que ela com um tempo bom, com a conexão funcionando, né? Depois a gente, né? A Jéssica Marques, né? Tá perguntando se tem textos, né? Tem sim. Helena. Depois a gente... Tá? Melhorou. Melhorou? Então tá. Mas vamos lá então. Você estava Vamos tentar. falando da pornografia, né? Como que as estatísticas, né, de acesso a sites pornográficos aumentou durante a pandemia, que já tem alguns dados internacionais, né? E quando Sim. você começou a explorar melhor essa questão, você começou a travar. Tá. Eu acho que você falou um pouquinho, eu acho que eu peguei, né, sobre como que isso de alguma forma é um escoamento também, né, dentro desse contexto que está sendo super complicado no nível da ansiedade, até no contexto político que a gente está vivendo, acaba sendo um certo escoamento, assim, uma busca de prazer e um escoamento sexual, né? E eu acho que pensar o fenômeno da pornografia associado à identidade masculina, que é uma coisa que você trouxe, eu acho que a pornografia traz uma certa radicalidade dessa identidade, né? Assim, colocando esse lugar de ser infalível, né? Assim, de ter uma performance sexual infalível, de ter uma ereção duradoura, enfim, de ocupar esse lugar, assim, e aí, igual você falou, né, dessa masculinidade hegemônica, desse lugar ideal, do homem ideal na performance sexual. E eu acho que tem um ponto que é muito interessante de pensar, é como que existe uma certa ideia de centralidade, assim, genital, como se, né, o centro mesmo da existência do homem fosse o pau. E eu acho que o ponto interessante também é lembrar que o corpo inteiro é um corpo funcional, né? E o tanto que isso é difícil, de alguma forma, para ser concebido, assim, para identidade masculina, né, para os homens. Então, quando a gente vê, por exemplo... É engraçado quando a gente vê, por exemplo, dois homens, principalmente heterossexuais, né, assim, mas que de alguma forma estão ali mais vivendo essa imposição de uma maneira menos flexível, eles não conseguem nem se abraçar direito, né? Assim, é aquele abraço super constrangido, né? Assim, não tem um contato físico, uma dificuldade muito grande de um contato físico. Tem uma rigidez no corpo, né? Que até o próprio corpo mostra como que a identidade é defensiva, né? E essa coisa da centralidade no pau, né? Vamos falar, né? No pau. Centralidade no pau. Isso, a centralidade do pau é muito interessante, né? Porque às vezes você vai ver em homens heterossexuais, mesmo homossexuais também, né? Nas práticas sexuais, como que a genitalidade ganha uma predominância quase que total, né? Os homens não se permitem, né, gozar com outras partes do corpo, com o conjunto do nem entender que é possível, né? Sim.
Aí fica uma espécie né, de máquina deslocada do corpo, né, e o que é muito reducionista, né, e aí a pressão, né, de desempenho, etc., né, que se relaciona muito também com a pedagogia da pornografia, né, ela Sim. favorece ainda para uma experiência sexual empobrecida. Sim, eu acho que além dos vídeos, né, mostrarem inclusive recortes muito específicos, né, de como que o genital e a penetração ali começa a ser a referência central do que é sexo. Eu acho que essa centralidade vai impedindo assim os homens de terem outras experiências sexuais assim que perpassem, né, assim, a genitalidade. Então, é um ponto que eu acho que é interessante a gente pensar até para o nível de saúde mental, assim, de saúde sexual dos homens, uma qualidade de vida. Quando eu falo de saúde mental, uma coisa que eu tenho percebido muito na clínica é como que isso acaba reverberando nessa necessidade de performar, né, de ocupar esse lugar de performance que é aprendida, eu acho que vou colocar esse nome aprendido aqui para depois explicar um pouco melhor, mas que é aprendido assim, dentro do fenômeno da pornografia, e como que tentar alcançar essa performance se torna uma imposição absurdamente geradora de ansiedade e de vários outros problemas sexuais. Assim. A gente consegue ver disfunção erétil, ejaculação precoce, às vezes ausência de ejaculação, e além de, inclusive, enfim, quando a gente pensa em casos mais sérios, né, assim, pensando em alguns casos de uma compulsão maior ou de um vício diante da pornografia, até casos de depressão mesmo, né? Assim, uma coisa que eu tenho percebido, assim, que tem perpassado pela clínica. Então, o tanto que essa centralidade fálica, né, e essa performance dentro da pornografia é geradora de inúmeros problemas, assim. E acho que também é interessante a gente pensar na história, né? De onde que isso vem. Eu acho que a gente tem uma base de sociedade que é muito religiosa. Por mais que a gente esteja num país laico, né? Assim, mais ou menos. Mas acho que essa base religiosa traz muita ideia de sexo para reprodução, né? Que acaba também colocando essa centralidade fálica. E eu acho que a psicanálise vem para mostrar que a sexualidade, ela realmente é de um corpo inteiro, que é funcional. Uhum. E que né, essa tentativa, né, de transformar o falo no uno, né, numa experiência una, é uma tentativa defensiva, uma vez que o falo é parcial. O falo, né, então, e só dois comentários, né, você falando da depressão masculina, é importante a gente lembrar, né, agora, né, uma coisa que é sempre importante, que a depressão em homens muitas vezes se manifesta com sintomas totalmente diferentes, né, da depressão em mulheres, e a depressão em homens, às vezes os sintomas são mais de aumento de agressividade, de irritabilidade maior, insônia, uma série de fenômenos que a gente tem que estar atento, né, porque às vezes a gente imagina a depressão uma pessoa que não consegue sair da cama, e a depressão em homens, às vezes, ela aparece muito mais pela via, né, da violência e da irritabilidade. E só eu acho que também... Não, pode falar. Só um outro comentário que o Alberto, né, estava falando também da questão do cu, né, na pornografia. E essa questão do cu, eu acho muito interessante que ela, né, para mim, tem pelo menos uma dupla via. Né? De um lado, essa fixação no sexo anal, né, presente em muitas pornografias, ela é, sim, né, vamos dizer assim, consequência de um sadismo masculino, né, de uma tentativa de submeter, né, o objeto, né, de submeter o objeto. Então, né, o sexo anal. De outro lado, também é uma identificação, né, porque os homens também têm cu. Então, né, na medida em que se, né, superestima a questão do sexo anal, é uma forma torta também de imaginariamente de identificatória. dar algum tipo de vazão à passividade que não se admite, né? Aliás, né, uma das características das masculinidades é essa: os homens arrumam formas tortas e muitas vezes até engraçadas de dar vazão a emoções passivas que eles não dão conta de dar vazão. Então a pessoa, né, às vezes ela fantasia com um sexo anal. O ciúmes também é muito isso, né? O sujeito que sente ciúmes, ele o tempo todo está imaginando a cena de ciúmes, fantasia de... que a passiva é ele, né? Então uma coisa que
né, o sujeito que sente ciúmes é muito macho, mas ele está se apassivando o tempo todo, né? Sim, eu acho que para além disso, assim, essa ideia de ser penetrado, de ser apassivado, tem alguns lugares, né, dentro da masculinidade, né, dentro desse imperativo, que são possíveis de existir, né, na sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, aquelas lutas, em que os homens se agarram absurdamente, que é absurdamente sexual, ou tem até um exemplo ali que acho que foi o Alberto que colocou, né, de piercings, por exemplo, acho que, né, essa perfuração do corpo. Existem alguns lugares, quando os homens estão bêbados, por exemplo, eles podem se abraçar, assistindo futebol, falando de futebol, né, assim, eu acho que tem alguns temas em que a possibilidade de conversar sobre afeto é possível, assim, mas que parece que usar esse duplo lugar, né, de penetrar e ser penetrado, parece que não é possível, assim, aí já quebraria uma certa identidade. E acho que a pornografia, ela também vai trazer exatamente essa possibilidade, né, assim, porque o sujeito, teoricamente, vai estar ali sozinho, né, ele com as fantasias dele, diante dos vídeos pornográficos que ele vai, de alguma forma, escolher ali, né, que são inúmeros, e ali ele consegue ter processos identificatórios tanto com o sujeito que penetra, como o sujeito que é penetrado, né? Assim, como o sujeito que, de alguma forma, é colocado como ativo ou violento, dependendo né, de como é o vídeo, como o sujeito que é degradado e que é violentado. Então, a gente consegue perceber também uma vazão dessa possibilidade, né, de se sentir apassivado pelo nível da fantasia, assistindo a pornografia, que é um lugar que é possibilitado para os homens, né? Um homem que assiste pornografia não se vê nada de errado, não tem problema algum nisso. Mas as fantasias que estão ali, né, em movimento enquanto ele assiste a pornografia, vai dizer muito desse recalcamento que né, assim, que essa ideia de identidade masculina hegemônica, né, o recalcamento desse lugar de passividade, de ser penetrado, de ser degradado, de como que essas fantasias conseguem circular diante do consumo da pornografia também, né? Sim. Eu acho que outro ponto também que eu acho que é importante pensar é que quando a gente fala de homens e dessa organização de uma constituição de masculinidade hegemônica, e aí eu estou pensando mais também na educação sexual, né, pensando a partir da pornografia, a gente está falando de crianças e adolescentes que de alguma forma não conseguem ter acesso a nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de conversa sobre o que é sexo, né, assim. Teve um dia, inclusive, no grupo de homens, né, que eu tô organizando, né, que eu tô participando, não sei nem se é uma coordenação, é uma participação ali, né, todo mundo junto. Mas um grupo reflexivo sobre pornografia, que a pergunta era o que é sexo? E era impossível responder, assim, parecia impossível responder. É quando tem penetração, é quando não tem penetração, é quando tem sexo oral, é quando tem, né, quando ejacula, quando não ejacula, parece que é uma pergunta meio sem resposta. E se isso não gerasse angústia, essa não resposta, eu acho que é isso mesmo, né? O objetivo é que esteja um tanto de coisa misturada e a gente não sabe exatamente o que é. O ponto é que estava gerando muita angústia, né? O que é, né, sexo? E eu acho que essa ideia, né, de que a penetração é o centro da performance sexual, né, assim, isso acaba sendo um enorme problema, porque outras coisas que são ditas, assim, que eu acho muito interessantes, é que essa necessidade da performance diante do outro, né, assim, no sexo no nível da realidade, né, com outro sujeito, de homens que às vezes ficam pensando tanto na performance, né, em como que tá a ereção, em como que se está satisfazendo o outro ou não, se está, na verdade, mostrando, né, essa imagem de macho ou de homem, né, essa identidade sem furo nenhum, e que eles se esquecem, inclusive, se eles estão tendo prazer ou não naquelas relações. Assim. Então, tem um dos caras que fala exatamente isso, que ele conseguiu atingir uma performance perfeita, que foi um sexo que, assim, ele não tinha nenhum ponto para, sei lá, se sentir mal, se envergonhar, mas que ele parou para pensar depois e ele não sabia responder se ele tinha sentido prazer naquilo. Então, acho que também passa por esse lugar, né? E essa educação, que eu acho que é interessante, é pensar como que, na verdade, as crianças e os jovens
por não ter esse tipo de diálogo a respeito, né, da sexualidade ou do que é sexo, eles acabam pegando a referência que existe. E, assim, hoje a referência que mais existe é a indústria pornográfica mesmo. E, ao invés de ser, assim, uma das possibilidades, acaba virando um objetivo para confirmar essa identidade masculina. E não mais uma forma de entender a sexualidade. A gente tem que lembrar que, né, essa pedagogia, né, que a pornografia faz, né, ela ensina aos homens, né, como se portar no sexo, o que é sexo. E é uma pedagogia que coloca muito a mulher no lugar de objetificação. Né, a mulher, o excesso do desempenho fálico, né, e da penetração, né, como algo primordial e o mais importante possível na hora do sexo. Então, cria uma série de roteiros imaginários, né, que estão muito distantes da realidade. Né? Então, os sujeitos eles são criados com esses roteiros e acabam, né, tendo muita dificuldade assim, de se deparar com o outro, né, seja mulher, seja um homem, né, com o outro, enquanto um objeto inteiro, um objeto de desejo, que deseja, né, aí o outro vira uma espécie de objeto parcial que você vai fazer uso para poder reafirmar o seu desempenho, né, mesmo quando há aquele excesso de preocupação para saber se a mulher, por exemplo, gozou ou não, chegou ou não ao orgasmo, né, a coisa fica no nível de um imperativo de performance, tem que ser, e isso apaga a possibilidade de se deparar com a alteridade, com o desejo do outro. Né? Então, essa pedagogia é muito problemática. Eu acho que, inclusive, no ponto do afeto, né? Assim, que eu acho que nos vídeos pornográficos, quando a gente pensa nesse estereótipo, né, de um certo roteiro, né? Assim, ou não tem nenhum roteiro inicial e é só o sexo mesmo acontecendo, ou quando tem um roteiro é naquele nível da piada, né? Assim, um entregador de pizza que chega e começa a trepar com a mulher lá da casa, né? Assim, ou então um cara que vai até a casa da vizinha e pronto. Ou então uma enfermeira. E assim, não tem nada de afeto, assim, que vai ser relacionado de laço afetivo, né? Assim, de criar algum tipo de laço para que o sexo tenha algum sentido a partir dessa criação de laço, né? Assim, o sexo meio que vira o sexo pelo sexo. E que não tem problema nenhum se o sexo for pelo sexo em alguns momentos, né? O problema é que isso se torna a única fonte, assim, de entendimento nesse momento de desenvolvimento, né? Assim, tô pensando aqui em crianças e adolescentes com acesso à pornografia, e aí acaba sendo a única fonte. Então, acho que essa dificuldade também de ter essas relações afetivas, né, que estão atribuídas até no geral mesmo, né, da identidade masculina, mas que nas relações também interpessoais e afetivas, amorosas, também é um problema sério. Tanto que quando a gente vê essa tentativa tão pesada de cumprir essas performances, a gente consegue perceber também que sair desse lugar de querer ter uma relação com o outro também é não ter que lidar com o desejo do outro, igual você falou, mas também não ter que lidar com o afeto, né? Assim, ter que lidar só com ele mesmo ali, sentindo o gozo que ele tem diante dos processos identificatórios ali com o vídeo. Parece ser um caminho muito mais fácil do que ter que lidar com toda uma performance e ainda com a possibilidade de ter que entender algum tipo de laço ou afeto que não foi fácil para poder... Enfim. É interessante, né? Porque o afeto, o desejo do outro, né, são coisas que atravessam, né? Ou seja, que de alguma forma exigem que tenha uma frouxidão mínima de uma barreira identitária, né? O afeto do outro e o desejo do outro, o outro visto enquanto objeto inteiro, objeto de desejo, de afetos, ele pode ser uma ameaça para a identidade masculina que às vezes funciona um pouco nessa lógica, vamos chamar assim, de autista, né, autística, que é uma coisa que fica sobre si mesmo. E aí a gente pensa, por exemplo, um sujeito, né, isolado no confinamento, ou confinado em algum grau, né, consumindo pornografia e se masturbando, né, compulsivamente. A masturbação, ela é um escoamento, né, de uma tensão energética que o sujeito não dá conta de simbolizar, mas é um escoamento pobre porque ele não faz vínculo simbólico com o outro, né? É um escoamento
que um pouco ele acaba fazendo com que a coisa se rebata sobre si mesmo, e aquilo vai gerando no sujeito uma certa angústia, porque, né, o vínculo Sim. precisa ser feito com o outro, né, e o sujeito fica né, nessa coisa que parece um circuito, né, autístico que gera angústia. Quando a gente pensa, por exemplo, em usos mais compulsivos, né? Assim, às vezes colocando no nome do vício, mas em usos mais compulsivos, a gente consegue perceber como que, na verdade, às vezes o início, né? Vou assistir um vídeo pornográfico aqui porque eu estou estressado, porque eu estou frustrado com alguma coisa, né? Tem algum motivo ali no início, e isso vai me relaxar, isso vai me aliviar, isso vai me gerar prazer. Mas, assim, é muito interessante como que, na verdade, depois existe um nível de angústia, de culpa e, às vezes, até um humor mais depressivo, como resultado, né, desse excesso, assim, diante da pornografia. Acho que também perpassa por aí. Sim, sim. Agora, eu acho sempre importante quando a gente fala desses temas, né? De forma alguma o que está em jogo aqui, nas nossas colocações, é uma perspectiva moralista sobre o sexual e sobre o sexo, né? O que se trata não é de uma crítica moral, mas é de uma crítica dos efeitos identitários e psíquicos e relacionais, né, que a pornografia, alçada a esse lugar de pedagogia, né, sobre o masculino, sobre o que é ser homem, sobre como fazer sexo, ela alcança. É lógico que a pornografia também tem um lugar disruptivo, por exemplo, você pensa, sei lá, no filme de Amarcord, lá na década de 50, numa cidade do interior, um menino, né, de 10 anos pega uma revista pornográfica, aquilo, né, pode também ser um acontecimento ali, né, e gera algo do diferente, tem um devir, pode ter um agenciamento interessante, assim como a gente poderia pensar numa mulher, numa menina fazendo isso também, apesar que são coisas que não acontecem na nossa sociedade, né? Então, não é, de forma alguma, é uma perspectiva moralista. Nós estamos apenas entendendo que a pornografia até quando a gente vai falar esse lugar, né? Sim, eu acho até quando a gente tira essa parcialidade, né, do genital, quando a gente vai, de alguma forma, tentar entender o sexo como um corpo inteiro funcional, a gente está saindo um pouco dessa moralidade, né, assim, que é instaurada como um sexo para reprodução. Né? Eu acho que o objetivo é exatamente sair desse imperativo de que o sexo tem que ser de uma forma específica, ou que a pornografia também não possa ser uma forma de escoamento, ou que não possa ser uma forma de entendimento do que é sexo. Eu acho que o problema é ser a única forma e ser também uma forma que aparece muita violência, né? Isso. Aonde que a gente tem que pensar também, a pornografia, vamos dizer assim, hegemônica, ela é uma pornografia que traz uma série de problemas, né, de objetificação da mulher. A gente pode até pensar numa crítica mais além, mais, né, do trabalho em si, né, como que as mulheres da indústria pornográfica, né, elas são, né, de fato exploradas. Isso gera uma série de... Poderiam existir outras formas de pornografia mais saudáveis, e não poderiam, existem, né? Então a questão também é uma pornografia que faz parte de uma indústria cultural que tem um caráter pedagógico de formar masculinidades mais próximo possível do hegemônico, que submetem o outro, que tem dificuldade de lidar com a alteridade, com a diferença, né? Então é importante situar também, né, que nós estamos falando de uma pornografia hegemônica, não é um moralismo, né? Tem muita gente que tenta diferenciar pornografia de erotismo, e né, eu pessoalmente acho que essa diferenciação é impossível de fazer, né? Mas a questão podem existir coisas tanto do campo da pornografia, tanto no campo do erotismo, que são interessantes, que mostram o sujeito, né, coisas novas, que tiram o sujeito de lugares comuns, que fazem a fantasia existir, né? Isso é interessante. O que não é interessante é esse lugar hegemônico, né, que a indústria cultural pornográfica ocupa na produção da subjetividade masculina. Exatamente. E entender que quando a gente pensa numa sexualidade pulsional, que não é fixada, né, como de alguma forma a pornografia coloca fixada no pau e às vezes fixada na visão também, quando a gente pensa num corpo pulsional, a gente está pensando
numa sexualidade, às vezes, inclusive, mais perversa, né? Mais perversa nesse sentido de uma perversão de sair dessa ordem, né? Do que deveria ser o sexo. Inclusive, talvez abrir mais até as possibilidades para novas fantasias sexuais, para novas formas, né? De utilização do corpo mesmo, diante do outro. Eu acho que um outro ponto que a gente estava falando, né? Sobre essa parcialidade, né? Do genital, que é muito interessante, assim, como o sujeito, como homem, né? A gente está falando aqui da identidade masculina, assim, quando o homem ele coloca também o pau como um objeto parcial, ele obviamente também vai colocar o outro sujeito como um objeto parcial, porque a relação ali que existe para identificar o que é sexo, o que é sexual, é entre objetos parciais, assim, porque vai passar por esse processo identificatório. Então tem um caso que eu acho muito interessante, assim, de um paciente meu que a gente colocou um nome de vício mesmo, né? Passou por um processo terapêutico e ainda está, né, um processo analítico. E ele para de assistir pornografia, começa a ter, enfim, outras saídas para as questões que são individuais e tal, mas pensando em como que ele estava me contando, inclusive foi ontem, que ele estava na rua e aí, de repente, tem uma comoção, assim, várias pessoas olhando para um lado e tal, ele, meu Deus, teve algum acidente, teve alguma coisa. E aí, quando ele vai olhar, são vários homens cutucando um ao outro para olhar para uma mulher que passa na rua, né, assim. Então, como que a mulher é colocada como objeto até em lugares que, às vezes, não são tidos como tão violentos, assim. Até que hoje o feminismo tem trazido isso como violência, né, assim, esse olhar violento. Normalmente falam muito da cantada, mas eu acho que até esse olhar também, né, eu como mulher, pelo menos, eu acho que todas as mulheres tentem isso ao andar na rua, né, assim, esse olhar violento do homem para o nosso corpo como se fosse um objeto, assim, e um objeto parcial, né, assim. Sim. E esse mesmo paciente também, ele traz que depois de um tempo, quando ele parecia que os olhos dele estavam treinados para já olhar para o peito e para a bunda e para os corpos, como se fosse uma antena, ele coloca, como se fosse uma antena de procurar corpos, assim, que perpassavam pela ideia do sexual. E que quando isso de alguma forma diminui, isso não se torna mais não se torna prioridade, né, quando ele vai andando nas ruas, ele percebe que ele está sendo mais paquerado, que ele está recebendo olhares mais gentis das mulheres, assim. Então, eu acho que existem tantos olhares violentos que um olhar que seja, né, que não objetifica a gente na rua, a gente fica até meio assustado e fala, nossa, meu Deus, essa pessoa é um pouco legal, sabe? Então, é super interessante. Lá nos grupos de homens autores de violência, né, eu sempre falo com eles assim, vocês já pararam para pensar por que quando vocês passam na rua, às vezes uma mulher cruza por vocês e ela abaixa o olhar? O que isso significa, né? Por que o simples fato de passar por faz com que uma mulher abaixe o olhar? O que está em jogo? Que tipo de violência, né? Que às vezes você não precisa nem fazer uma cantada, mas só de cruzar com uma pessoa na rua, ela abaixa, né? Aí eles falam, nossa, é mesmo? Não, que engraçado, nunca tinha pensado. E aí a gente, né, vai... E é interessante essa coisa, até mesmo o homem chegar numa tranquilidade nesse lugar de poder ser cantado, né, de ser paquerado, né, é engraçado. Mudar de passividade também, né? Uma vez no grupo de homens chegou um sujeito transtornado porque ele tinha recebido uma cantada de uma mulher no ônibus a caminho do grupo, né? Então, porque o desejo, uma paquera, etc., que vem da parte da mulher, explicita o desejo da mulher. A mulher que deseja não é objeto parcial, né? Ela se coloca como um objeto inteiro que tem desejo sobre o sujeito. E o desejo da mulher, muitas vezes, né, é insuportável, né? Eu tô lembrando de um caso lá também do grupo de homens, né? O sujeito estava dirigindo o carro com a esposa dele ao lado, aí tocou uma música que a esposa gostava, uma música romântica, ela fechou o olho, deu um suspirinho assim, né, porque estava curtindo a música. Ele não aguentou aquilo, ele deu um soco no som do carro, quebrou o som do carro, né, o som dele mesmo, do carro dele, que a mulher fechou o olho, deu um suspiro, né, ou seja, quando a mulher mostrou ali, em algum momento, que ela deseja, e aquele desejo talvez escapasse somente a ele, né, homem que se sente
né, o que teria que ser o dono daquele desejo, o sujeito não dá conta, né? Então, é interessante perceber essas questões também. Sim, eu acho que uma das importâncias assim desse tipo de discussão é pensar numa prática clínica com homens também, a partir desse lugar do corpo, né? Assim, de como que o corpo, quando ele não é colocado como, né, o genital, como objeto parcial, ou a performance, como, né, conseguir flexibilizar um pouco essa ideia de performance dentro, né, da relação sexual com o outro, e talvez pensar um pouco mais em como facilitar essa possibilidade de laço afetivo também, né, diante do outro em que existe uma relação sexual. Mas eu acho que principalmente essa ideia de um corpo inteiro funcional, esse trabalho com o corpo do homem, é absurdamente importante para uma qualidade de vida melhor, assim, não só uma qualidade sexual, né, mas uma qualidade inteira de vida, assim. Porque quando o corpo inteiro está em jogo, né, e quando a gente pensa em sexualidade, né, num corpo funcional, a gente pensa num prazer que não é essa coisa de sexo, né? Assim, acho que todo mundo já consegue entender um pouco que a psicanálise, quando fala de sexualidade, a gente não está falando de sexo, mas é sempre bom lembrar, né? Assim, quando a gente pensa num corpo funcional, é um corpo que está tendo um contato com tudo, né? Com o café que você toma, com a caminhada que você vai dar, com tudo isso. E quando o corpo está ali por inteiro, o prazer que existe, por mais que não seja naquele nível de excitação absurda que é colocado, né, assim, como o objetivo, é um prazer que ele é contínuo, né, que ele, quando o sujeito se entende como sujeito, isso também já é uma libertação, né, porque eu acho que tem essa coisa do sujeito tornar o outro sujeito, né, entender a mulher como sujeito, mas eu acho que isso também só é possível a partir do momento que ele sai desse lugar da parcialidade do objeto também, quando ele se retira desse lugar de colocar também o genital, o pau, como centro da identidade dele, como centro de tudo, sendo que, na verdade, é só mais uma parte do corpo, é só mais uma parte, né, do que deve ser colocado ali em jogo durante o sexo, ou diante do sexo e diante das relações. Sim, isso, né, pensando numa lógica mais ampla, isso tem efeitos até na saúde pública, né? Olha que loucura, né? É um sujeito que tem vergonha de usar máscara, que não, só se permite ir no médico, né, nos 48 minutos do segundo tempo, quando tem alguma doença, que não se previne, né, que tem vergonha de parecer vulnerável. Então, né, como que esses arranjos defensivos, né, eles concernem ao sexo, concernem as relações amorosas e concernem também a qualidade de vida como um todo, né? Tem uma pergunta da Ana Flávia aqui para você, Helena, né, sobre como que é a relação transferencial com, né, com os pacientes desse grupo, uma vez que você é mulher. Pois é, isso é uma questão muito séria para mim, principalmente no primeiro encontro. O Felipe sabe, né, que eu levei as minhas angústias para ele até. Eu achei que seria muito problemático, no sentido que eu não conseguiria me inserir ali como num lugar de uma identificação mesmo, né, das coisas que eles iam trazendo, e mais no sentido de um lugar de um entendimento de pesquisa, ou de psicanalista, ou enfim. Mas aí depois eu fui entendendo que, na verdade, esse lugar, né, de estar ali como psicóloga, talvez não seja um lugar tão ruim. E eu acho que a partir daí eu consegui também me colocar numa posição de troca, de poder falar também dos meus pontos de vista, do que era sexo para mim, do que eu achava, a partir de embasamentos outros, também da minha experiência, né, mas assim, também de outros, né, desse lugar de psicóloga. E eu acho que tem sido muito interessante, assim, eu acho que eu acabei sendo muito bem recebida, principalmente quando me coloquei mais à vontade diante dessas questões que também me angustiaram no início, assim, né, o que seria uma mulher diante de um grupo de homens falando sobre pornografia. Eu acho que é uma mulher diante de um grupo de homens falando sobre pornografia. E uma mulher que não é um objeto parcial. Né? Exatamente, um objeto, exatamente uma mulher que é dotada de algum lugar de saber, e que por isso também não vai ser colocada ali como um objeto parcial.
E eu acho que isso também tem um efeito terapêutico, né? Assim, de Certamente. ter uma mulher ali que tem um lugar de fala, que fala sobre desejo, que fala sobre sexo, que fala sobre, enfim, que ocupa um lugar de uma profissão também, né? Assim, de um reconhecimento. Então, É engraçado que lá nos grupos com homens autores de violência, nossa metodologia, né, que a gente inclusive defende isso há muito tempo, é sempre que os grupos sejam coordenados por um homem e uma mulher. O lugar da mulher é fundamental para poder, inclusive, quebrar um pouco dessa objetificação. Eu acho que, né, não sendo uma dupla, é preferível que seja uma mulher do que um homem. Né, pois é. Senão o grupo acaba reproduzindo um pouco dessa lógica da casa dos homens, os homens que sentam num bar para falar, e eu acho que ser uma mulher já quebra um pouco, já coloca, né? E só teve uma discussão aqui também nos comentários que a Elisa, né, puxou e que a Luísa Rondas, né, tá comentando sobre a violência contra as mulheres trans, né? E aí, é interessante, é justamente, a Butler tem uma frase super interessante, ela fala, por que uma trans incomoda? Não é porque ela é o que uma cópia é para o original, é porque ela mostra que é uma cópia é para outra cópia. Ou seja, a existência de uma mulher trans desnaturaliza a ficção, né, baseada no pênis, no falo, de que o sujeito tem uma identidade eterna, uma identidade que já nasceu assim e que, né, portanto, não tem... Né, a existência de uma mulher trans ameaça a identidade do ser. Por isso, exatamente. Né, por isso e por vários outros fatores, existe a violência. Né? Então, como que essa centralidade defensiva, fálica, identitária, ela se sente ameaçada. Né? Ela tem um ponto de fragilidade, mas não é falar isso, não é vitimizar, mas é entender como que o tempo todo o que está em jogo é ter que provar, ter que se, né, provar como homem. E eu acho que para além disso, aquilo que me ameaça. Eu acho que para além disso é mostrar, escancarar na cara, né, assim, dos homens que estão ali se esforçando arduamente para ocupar esse lugar, né, dessa manutenção da identidade masculina. E aí eu penso não só nas mulheres trans, né, mas assim, em todo e qualquer lugar que a performance perpassa por outro lugar, né, assim, que consegue flexibilizar esse tipo de performance, né, assim, se a gente for pensar nos não binários, nos intersexuais, né, nos transhomens também, nos homossexuais, que são mais afeminados ou não, tudo isso que de alguma forma sai desse lugar de uma garantia, né, dessa identidade masculina que é tão arduamente reafirmado o tempo inteiro, vai ser um gerador de ódio, né? Muito odiável mesmo, alguém que consegue flexibilizar algo que eu tô aqui lutando tanto para poder manter as duras penas, né? Sim. Gente, né, nós temos tempo da nossa live, né? A discussão podia ficar horas a fio, né? É bom que quem estiver interessado, né, que a gente pode continuar em outros contextos. Mas, né, vamos ter que terminar. Muito obrigado, Helena. A conversa foi ótima. Obrigada, Felipe. Valeu demais, gente, que acompanhou aí. É isso. Qualquer coisa também entra em contato com a gente, que a gente conversa mais sobre essas coisas todas. Isso aí, pessoal. Então, né, semana que vem teremos mais live aqui do Travessias. Atenção nas nossas redes aí para divulgação. Um abraço. Tchauzinho.